dilema que ecoa há séculos na história da humanidade. Um tema que parece ultrapassado, mas que ainda suscita debates em todo o mundo. Opiniões muito diversas, com seus prós e contras. Esse documentário abordará a temática da pena de morte, estando dividido em 4 capítulos. Uma jornada para compreender o coração humano, a moralidade e o destino de uma sociedade dividida. Sejam bem-vindos a Além da Sentença, Pena de Morte, Justiça ou Barbárie, por Felipe Borg, Lucas Perry, Thiago Franco e Vitor Lino, estudantes do primeiro ano do ensino médio do Colégio Marista Arquidiocesano. Nossa máquina do tempo nos leva diretamente ao século V, na Idade Média. Era obscura e misteriosa, um pouco de trevas e misticismo, onde a Igreja Católica detinha suprema influência sobre a política cultural e a sociedade feudal. O clero utilizava o temido órgão da Santa Inquisição, que punia através do crime de heresia aqueles que ousavam desafiar os dogmas do catolicismo. Uma das figuras históricas assassinadas pela Igreja sob acusação de heresia foi Joana d'Arc, camponesa que liberou tropas francesas durante a Guerra dos 100 Anos. Nesse cenário sombrio da história, surgem 2 gigantes do pensamento medieval, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, sendo Agostinho da patrística e Tomás de Aquino da escolástica. Ambos com convicções firmes, revelam seus posicionamentos em relação à pena de morte. Agostinho acreditava que a pena de morte era uma justiça necessária em casos extremos, em que é Deus quem ordena o homicídio. Essa punição, segundo Agostinho, não infringiria o preceito de não matarás proferido por Deus, porque seria necessário uma lei ou uma ordem expressa para que a morte fosse efetuada. No mesmo sentido, São Tomás de Aquino também defendia a pena de morte como uma medida para a manutenção do bem comum. Ele deixa isso claro em sua obra Suma Teológica no volume 2, questão 91. Em meio a esse período de punição severa, foi publicado o livro Martelo das Bruxas, dividido em 3 capítulos, sendo o último um manual perfeito sobre a aplicação da pena de morte. O primeiro trecho recortado retrata como se discorria o processo de penalidade, desde o momento em que o acusado é considerado culpado, até sua entrega às autoridades encarregadas. Já esse segundo trecho aponta maneiras de como executar o delito. Sob essa perspectiva, a pena de morte só começou a ser questionada propriamente com um movimento iluminista, que surge como uma luz radiante no horizonte medieval, iluminando a escuridão do pensamento sobre os direitos humanos e sobre a vida. Filósofos como César Beccaria, em sua obra Dos Delitos e das Penas, surgem como vozes corajosas, denunciando a crueldade da pena capital, argumentando que ela era ineficaz e que ela não dissuadia o crime. E assim, os ventos de mudança se espalharam pelo mundo, ecoando por décadas e até mesmo séculos seguintes. País após país, a pena de morte vem sendo abolida, impulsionada sobretudo por movimentos abolicionistas e por organizações internacionais. Em um mundo onde a busca por justiça se entrelaça com a sombra da punição suprema, a pena de morte ainda prevalece em muitas nações, como China, país que detém o maior número de execuções no mundo, Arábia Saudita, Estados Unidos, em alguns estados como Texas, Coreia do Norte e Irã. Inclusive, recentemente o Irã condenou um jogador de futebol do país à pena de morte por simplesmente defender os direitos das mulheres. Tal condenação gerou repercussão no mundo todo e por conta disso, o atleta teve sua pena aliviada. Isso entre aspas, porque ele foi indiciado a quase 25 anos de prisão em regime fechado. Sob essa perspectiva, a ONU, a voz da humanidade, clama por uma mudança radical. A abolição universal da pena de morte é seu grito de guerra, em nome do direito sagrado à vida, consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1945. No Brasil, essa forma de penalização é amplamente proibida pela Constituição Federal no artigo 84, salvo em casos improváveis de guerra, em que a pena de morte, para vigorar, necessita de uma aprovação plena dos 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Apesar de não prever a pena de morte em seu Código Penal,
o Brasil se encontra muito dividido acerca do tema. Segundo pesquisa do IPEC de 2022, 42% dos brasileiros são favoráveis à pena capital, enquanto majoritariamente 49% se dizem contrários a ela. Nas trilhas das crenças, os caminhos se cruzam. Cristianismo, ortodoxo e protestante, judaísmo e budismo erguem suas vozes contra a sentença máxima. A exceção fica com o islamismo, que a legitima em caso de descumprimento da lei islâmica conservadora da Sharia, a qual regula o comportamento de toda a sociedade muçulmana existente no mundo. Foi essa lei que fez os líderes iranianos condenarem o goleiro do Irã Javan Futebol Clube. Como já dito, ela abrange diversos aspectos da vida humana, incluindo moralidade, rituais religiosos e até mesmo a legislação de determinadas localidades. Os muçulmanos seguem ela à risca, sendo um pequeno desvio de conduta de suas leis motivo para uma enorme penalização. Foi nesse contexto que Azadani quase foi enforcado. Um exemplo de determinação da Sharia é a proibição às mulheres islâmicas de mostrarem seu rosto em público. Elas devem usar uma burca durante todo o período fora de casa. Tendo em vista a polarização do tema, nossa equipe de pesquisa entrevistou algumas pessoas do nosso círculo social para mostrar que a pesquisa do IPEC citada acima acerca de pena de morte está totalmente correta. Percebemos que tanto a juventude quanto pessoas mais experientes ainda possuem opiniões muito diferentes umas das outras. Tendo em vista tudo o que foi exposto, a legitimidade da pena de morte na Idade Média, sua suavização com o Iluminismo, a questão no Brasil e a polarização intrínseca a ela, todos os membros do grupo, Tiago, Lucas, Vitorlino e Felipe, mostram-se contrários à pena de morte. Acreditamos que antes de qualquer forma de penalização ao indivíduo, o direito à vida, garantido na Declaração dos Direitos Humanos de 1945 e citado neste documentário, deve prevalecer. No entanto, são necessárias punições mais severas para delitos julgados como uma ameaça à sociedade, com a sua manutenção em regime fechado durante todo o cumprimento da pena. Ao contrário de nossa opinião, percebemos que penalizar alguém pela vida é algo que vem infelizmente aumentando nos últimos anos. Segundo o relatório feito pela Anistia Internacional, houve um aumento de 52% nas execuções em todo o mundo, tendo o judiciário cumprido 883 sentenças de pena de capital. Isso fora aquelas que foram ocultadas pelos respectivos estados. Certamente, esse número é muito maior que o divulgado, o que atenta totalmente contra tudo aquilo que a gente acredita. É necessária, portanto, uma mudança de postura da sociedade, e de repente, esse documentário pode ser o pontapé inicial na conscientização daqueles que ainda são favoráveis à pena de morte. Antes de tudo, lembre-se, a vida é o maior de todos os direitos do homem. Segundo John Locke, todo ser humano detém a propriedade de si mesmo, e sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito.